Oi, bom dia. Bem-vindas, quem estiver chegando. Eu vou já começar a live para honrar o tempo de cada um de vocês. Eu sei que hoje é um dia confuso para todo mundo, então agradeço desde já quem puder estar aqui comigo, mas vou deixar ela salva também. Então, vamos lá. Sobre o que é a live de hoje? Hoje é a live especial que eu tô usando para fazer o encerramento do ciclo do desafio do ambiente preparado que foi durante todo esse ano. Então, se você está chegando agora e não sabe o que é o desafio, eu vou explicar. Ele foi o desafio que eu mesma me propus de preparar um ambiente por mês e compartilhar com vocês todos os últimos dias de cada mês. E como eu sou muito metódica, eu tô aqui no último dia do ano para fazer esse resumão e tentar inspirar vocês de alguma forma a fazerem aí também, quem sabe no ano que vem. Então vamos lá. Por que eu comecei a fazer o desafio? Porque eu recebi a marcenaria. Não, bom, vamos começar do começo, né? Eu morava num apartamento muito pequenininho. é, Quando minha filha nasceu, eu morava num apartamento muito pequenininho que tinha só um quarto. Então, o quarto da minha filha era uma caminha que ela nem usava porque ela dormia com a gente. Então, esse espaço onde tinha caminha era o lugar dela brincar. Oi, pessoal que tá chegando, obrigada. É, e era o espacinho dela brincar, e aí o ambiente preparado era uma estante de atividades que a gente usava no rack da nossa sala. Na varanda também tinha um espaço meio que de movimento para ela brincar. E o resto a gente usava a torre de aprendizagem, que era para ela lavar as mãos e usar a pia. Mas ainda era muito difícil usar a pia porque era uma área muito estreitinha. Então era pouco o ambiente preparado que tinha para ela naquele apartamento. E aí, em dezembro de 2019, a gente mudou pra cá. E, assim, a gente veio em dezembro e era o caos, a gente não tinha nada, a gente só tinha a nossa cama, a caminha dela e nossos utensílios pessoais, né? As coisas da casa, enfim, tudo encaixotado. E aí, em janeiro, a gente conseguiu começar a dar uma carinha pra nossa casa e a primeira marcenaria que foi entregue pra gente foi o quarto dela. Então, quando eles entregaram a marcenaria, eu fiquei, tipo, radiante, né? Eu falei, poxa, o primeiro ambiente preparado tá pronto, porque é só eu adicionar com as coisas que a gente já tem, né? As roupinhas dela, os brinquedos. Então, eu fiquei super feliz. Eu tô olhando aqui as anotações, tá? Porque eu tô nervosa, então eu anotei tudo. Não sei se vocês viram que eu fiz um roteirinho pra, pra eu não me perder aqui. Eu tô anotando pra eu não ficar tão gaguejante aqui pra vocês. e... E aí, quando chegou a marcenaria, eu falei, poxa, que legal, já temos um ambiente preparado pronto pra ela, né, aqui em casa. Na nossa casa nova, no nosso novo lar. E aí ansiosa que sou, comecei já a falar, poxa, o que falta, né? O que eu posso fazer mais? Então, queria tudo pronto, tudo pronto agora, né? Mas para eu acalmar meu coração, que é o que eu falo sempre pra vocês, para fazer com calma e com alma, eu decidi fazer aos poucos. E me comprometi aqui publicamente em janeiro, quando eu tive essa ideia, que eu iria apresentar todo final do mês um ambiente aqui em casa. Então, com isso, eu estava me comprometendo. Tá ótima, né? Mas é porque vocês são suspeitas. É, desculpa. Eu já tinha as coisinhas dela para organizar no quarto e eu queria que ficasse a casa toda pronta. Mas queria acalmar o meu coração, assim como eu falo com vocês, né? Façam com calma, com alma, vão aos poucos, vão observando, vão sentindo qual que é o desenvolvimento dessa criança, o que ela tá pedindo, né? E aí, pra me comprometer a mostrar mais também da minha casa pra vocês, porque eu tinha muito esse bloqueio de mostrar o meu lar. Eu sei que inspira muito, eu gostava muito de ver, mas eu tinha vergonha de mostrar a minha casa. Então, com esse desafio, eu estaria quebrando essas duas barreiras, né? Da minha ansiedade de ter tudo pronto logo. E também estaria essa barreira de aparecer mais, de mostrar mais a minha casa, de eu falar mais também sobre a minha vida. Então, eu estou muito grata porque fez um ano, dia 1º de dezembro, fez um ano que a gente se mudou. E eu tô com a tranquilidade e sensação de dever cumprido de dizer que a casa tá 100% preparada para minha filha, que vai fazer 3 anos em fevereiro. Eu sempre falo que a mente preparada nunca tá pronto, então eu sei que eu vou ter muito trabalho ainda pela frente, mas eu tô com uma sensação de dever cumprido. E aí, pra encerrar esse ciclo e pra comemorar com vocês, e como eu disse, eu sou metódica, né, e não queria deixar dezembro sem apresentar nada, vim aqui fazer essa live pra deixar salvo e quem sabe você não se anima de fazer isso em 2021 também, né?
Como que foi? Eu comecei pelo quarto, como eu disse. Eu vou tentar mostrar as publicações pra não ficar tão chato de vocês só vendo a minha cara aqui, tá? Não sei se a imagem vai ficar boa pra ver aí na tela, mas eu comecei com o quartinho. O quartinho que eu apresentei em janeiro foi esse aqui, ó. Ele era bem simplesinho, só tinha os móveis e as coisas que a gente já tinha em casa, né? E aí eu apresentei ele em 4 posts. Esse que ficava a área da cama, o armário preparado, que nessa publicação... Tá dando pra ver, gente? Nessa publicação aqui, eu falo sobre organização como comunicação visual, que depois eu refiz. A mesinha de estudos dela, que eu acho que foi bem legal essa ideia que a gente teve de fazer essa mesa flexível. Tá vendo que a altura dela vai mudando? Então a ideia é que ela aproveite ao máximo, né? Por muito tempo. E a estante de atividades, que é do ladinho da mesinha. Então esse foi o desafio que eu preparei e que eu apresentei pra vocês no dia 31 de janeiro desse ano. O que eu quero falar pra vocês do quarto? O quarto normalmente é o ponto de partida, né? Pra quem quer preparar o lar para as crianças. Apesar delas viverem a casa inteira, e esse ser o propósito que eu tenho aqui de dizer pra vocês. Façam a casa inteira. Eu acho justo começar pelo quarto, que é o ambiente da criança. Então aqui o que a gente fez? A cama a gente já tinha, e a marcenaria foi o maior investimento de toda a preparação de ambiente. Com certeza o quarto foi o mais caro por conta da marcenaria. Eu nem tô considerando essa conta, porque é a estrutura da casa, né? A gente teria os móveis mesmo se não fossem preparados para ela, né? Então eu não tô considerando no meu orçamento que eu vou apresentar aqui para vocês agora. O que a gente fez? A gente optou por ter esse móvel inteligente, que é a mesa que vai aumentando de tamanho. Por ser um grande investimento, por que não fazer uma coisa que vai durar mais tempo, né? Eu acho primordial a gente usar o nosso dinheiro de forma consciente, né? E a estante de atividades também no futuro, a ideia é que a gente coloque caixas, né? E ela possa guardar itens pessoais dela quando ela for mais velha, adolescente, né? Enfim. Fora isso, eu usei na preparação tudo que a gente já tinha. Então, não considerando os móveis, eu gastei 0, porque eram os brinquedos que ela já tinha, as roupas que ela já tinha, a roupa de cama que ela já tinha, tudo que ela já tinha. Então, quando a marcenaria entregou, eu falei, ufa, agora já tá tudo pronto, não precisa de mais nada, só organizar. E aí eu organizei o armário preparado com a comunicação visual que eu fiz, foi a primeira comunicação que eu fiz pra ela, e ela começou a se familiarizar, né, com todo esse conceito de autonomia com as roupinhas dela, porque no nosso outro apartamento a gente não tinha uma ararinha. É possível, mas eu optava por mostrar 2 opções de roupa, eu pegava 2 mudas de roupa e mostrava pra ela e ela escolhia. Como a gente tinha pouco espaço, foi assim que eu resolvi essa questão do ambiente, né? De dar a livre escolha para ela, sem ocupar muito espaço lá em casa. Então foi a primeira vez que ela teve um armário disponível para ela abrir e buscar o que ela queria. Agora, passando para fevereiro, dia 28, foi bissexto esse ano? 28 ou 29 de fevereiro, eu apresentei o banheiro preparado. Eu tava doida pra fazer um cantinho de autocuidado pra ela, porque ela gostava muito de se olhar no espelho, pentear o cabelinho, passar hidratante infantil, lógico. Era uma atividade muito sensorial pra ela gostava. Então eu quis preparar logo de cara o banheiro. E aí, dentro do banheiro, eu escolhi fazer dentro do banheiro porque tinha espaço no meu banheiro, senão eu faria em qualquer outro lugar da casa. Vocês se lembram? Eu gosto muito dessa foto, acho que ficou muito legal, porque é um banquinho que, na verdade, no dia a dia ele fica dobrado aqui perto da minha pia, e isso é uma saladeira que eu ganhei de presente de casamento, mas eu nunca usei, desculpa quem me deu de presente de casamento, mas a Rebeca usa muito, ela adora. Eu encontrei ela quando eu fui desencaixotando as coisas, e eu achei que ela tinha o formato perfeito para fazer essa piazinha. Então ela fica penduradinha no basculante do meu vidro, da janela do banheiro, e o banquinho fica dobradinho aqui. Aí aqui é uma altura de toalheiro normal, para você enxugar as mãos, né, na pia, é uma altura normal, mas eu optei por deixar a toalha de banho, porque assim ela alcança, né, para enxugar as mãozinhas. Esse era um espelho de acrílico que a gente tinha no quartinho dela, no primeiro quartinho dela, que a gente furou e instalou esse pegboard aqui de plástico e colamos na parede. A gente colocou aquelas fitas 3M, sabe? Aquela que é
que é mais forte, que é mais resistente, né? Então, basicamente, o cantinho de autocuidado, esse banquinho a gente já tinha, essa saladeira eu já tinha, o espelho a gente já tinha. Então, basicamente, o que eu comprei foi esse pegboard com esses suportezinhos que eu comprei tudo na Daiso. Na época, acho que eu gastei, sei lá, uns R$ 50 comprando esse kit todo e também o suportezinho que eu deixava no box, com o shampoozinho e as lápis de cor dela. Então, de investimento para esse cantinho de autocuidado foi R$ 50. E assim, tá super, deixa o espaço organizado, é flexível, né? Hoje a gente comprou até mais um outro tipo de suporte, que é onde a gente deixa o perfuminho mais organizado, e aqui a gente deixa a fralda e calcinha nessa prateleirinha. Então, eu achei que foi um investimento bem legal. Deixa eu ver mais o que do banheiro. Ah, tá. E o piniquinho, que preparei esse banheiro vai fazer 1 ano, né? Foi em fevereiro. E ela ainda tá num processo de desfraude, então eu fui ansiosa mesmo. E depois, na época que eu publiquei, eu lembro que especialistas vieram me dizer que foi bem legal a gente ter tido essa atitude de colocar o pinico para que fique visível para ela, para que não fosse um objeto estranho para ela desde cedo. E de fato, algumas vezes ela vai lá e usa, nunca teve esse receio de ver o pinico, nunca foi um objeto estranho, né? E aí, como era aniversário dela em fevereiro e minha mãe sabia que eu tava preparando o banheiro, ela deu de presente, assim, presentes não, né? Ela deu um presente pra Rebeca e deu o piniquinho pra mim, pra me ajudar nessa preparação. E aí, na área do box, eu coloquei esse suportezinho aqui, que é com ventosa, sabe? Que a gente prende. E deixei organizado o shampoozinho dela, aqueles lápis de cor que a gente desenha na parede, sabe? Em azulejo. Que ela adora, a atração do banho, mais uns brinquedinhos que ela usava no banho. Banho na boneca. Hoje esse banheiro tá bem diferente, eu preciso mostrar a atualização pra vocês. Mas por enquanto eu tô falando na real o que eu fiz lá no desafio, né? Deixa eu ver se eu esqueci de mencionar alguma coisa sobre o banheiro. Eu queria perguntar pra vocês se vocês preferem que eu mostre as atualizações aqui da minha casa num IGTV um pouquinho mais comprido, sei lá, uns 3 minutos, fazer um tour, assim, uma câmera como se fosse passeando aqui pela casa, ou se vocês preferem um vídeo mais rápido, tipo Reels. Então, o que vocês prefeririam ver? Um vídeo de 3 minutos ou um Reels de 30 segundos? Com esse mini tour aqui pela casa toda, mostrando tudo que mudou, porque nenhum desses ambientes mais tá assim. Bom, os últimos sim, mas a maioria deles mudou bastante. Então me comentem aqui se vocês preferem que eu faça um Reels curtinho ou um GTV maior. Aí, em março, 31 de março, eu apresentei a cozinha preparada. Que também era basicamente coisas que eu já tinha, assim. Eu tinha a torre de aprendizagem, que serviu de acesso para lá para a pia. E eu tinha comprado um filtro de barro, que no nosso outro apartamento, nosso filtro era daqueles eletrônicos, mas a gente decidiu, porque depois li muitos estudos, né? Depois que eu tive filho, eu li muitos estudos sobre qualidade de tudo, de alimentos, de água, né? E aí a gente decidiu que na nossa próxima casa a gente teria um filtro de barro. E então ele já estava comprado, a gente já tinha o filtro, já tinha a torre, a gente já tinha basicamente tudo que a gente precisava para que ela tivesse autonomia na cozinha. O que faltava, na minha opinião, era uma área para deixar os alimentos expostos, que poderia ser aquelas cozinhas de madeira, que são lindas, né? Mas que não caberia no meu orçamento, né? Na época, e que ainda não, mas quem sabe um dia. E eu optei por comprar uma estante metálica, branca, que eu gosto bastante dessa... Ela é bem industrialzona, e ela foi R$ 80. Eu ainda gosto bastante dessa estante. Depois eu vou contar pra vocês. Oi, Bi! Eu gosto bastante dessa estante. Depois vocês vão ver onde que ela foi parar. Mas eu percebi que ela ficou super dimensionada aqui pra nossa cozinha. E eu troquei por um carrinho menor. Então a cozinha foi super simples. O cantinho da água. O filtro fica aqui nessa mesinha e eu deixo uma canequinha, um copinho. Agora fica um copinho de vidro aqui pra ela, que ela alcança. No começo, quando ela tinha 2 anos e 1 mês, que foi quando eu preparei,
ela esticava os pezinhos e conseguia pegar a água. Agora ela já não precisa mais esticar. Então eu não precisei nunca colocar a escadinha nem nada aqui. Também não deixei um filtro em outro lugar para ela, ela sempre usou esse nosso. E hoje em dia aqui o que tem é um copinho de vidro. Aí a área da pia, com a torre, que antes eu precisava deixar na minha sala, mas aí como eu troquei essa estante aqui, agora ele fica na minha cozinha ainda. Então foi isso, assim, o que a gente comprou pra fazer a cozinha foi esse móvel aqui, que foi R$ 80 na época, em março. Eu compro tudo pela internet, né? Eu sou ruim de sair pra comprar qualquer coisa, então eu acho bom porque a gente vê opções de preços em vários lugares sem sair de casa. E eu achei esse preço muito bom, R$ 80 é um móvel grande até. E foi o que custou a nossa cozinha preparada. E aí, em abril, preparei um ambiente que custou R$ 0. Acho que foi o mais barato de todos. Porque é tudo que eu já tenho, tudo que a gente já tinha, né? A gente fez o cantinho musical aqui num nicho que tinha de móvel na sala, que era um nicho que a gente tinha pensado já quando a gente planejou o móvel da sala. A gente pensou em ser um nicho para coisas dela, mas eu não necessariamente sabia o que viria a ter ali, né? E aí, em abril, a gente decidiu que colocaria os instrumentos musicais. Então, eram instrumentos que ela já tinha, instrumentos que eu fiz castanheiras de papelão com tampinha, fiz uns chocalhos, aí ela tinha a flauta, a gaita, o xilofone, esse pianinho e a arvorezinha musical. E ela aproveitou muito, gostou muito desse cantinho, que hoje também não é mais aqui, mas ela ainda usa bastante os instrumentos. Em maio, eu acho que foi o ambiente que mais fez sucesso aqui, que vocês mais gostaram de ver, que foi o Cantinho das Artes. Também é meu xodó. Antes de falar sobre o Cantinho das Artes, eu queria contar o que era esse espaço do Cantinho das Artes, que lá em maio eu contei pra vocês, mas é bom lembrar, né? Eu acho que foi uma das soluções mais bem pensadas aqui da obra que a gente fez no apartamento antes de se mudar. Essa área que ficou o Cantinho das Artes, ela era a lavanderia do apartamento. Era a lavanderia e lá no cantinho tinha um banheirinho de serviço. E no antigo apartamento a gente tinha uma varanda, o apartamento era pequenininho, mas a varanda era razoavelmente boa. E era um espaço que ela gostava muito de ficar. E aí a gente pensou em ter um espaço de brincar aqui também, né? Então a gente tirou o tanque e transformou aquele banheiro antigo de serviço na minha área de serviço, que ficou micro, e deixar essa área toda como uma área de brincar para ela. Eu acho que foi com certeza a ideia mais acertada que a gente teve aqui como obra, porque é uma área que ela pode fazer o que ela quiser, porque o piso não mancha, pode molhar, não tem problema, então é uma área que ela pode ser 100% livre. E foi por isso que eu escolhi de colocar nesse espaço, de organizar o cantinho das artes dela. Então, o que a gente fez aqui? Aqui eu tinha comprado já essa mesinha, essa cadeirinha de madeira. Comprei numa lojinha online também, que vende MDF, sabe? E aí, ela vem desmontada. Eu acho que eu gastei R$ 50 nesse kit, que foi muito bom. Era o máximo que eu podia gastar na época. E aí eu montei com cola e ficou bem, bem, bem mal acabada, porque eu sou uma negação com as mãos. Mas está servindo até agora, então eu acho que foi uma boa opção econômica, né, dessa mesinha e a cadeira de madeira. Eu sempre preferi, né, a madeira do que o plástico, então acho que foi um bom valor. A gente também colocou aqui eu não sei se vai dar pra ver, como chama isso? Bom, é tipo um stand, assim, de metálico, né? De que elas têm quadradinhos e a gente pendura as pinturas que ela faz com pregadores. E também a gente fez o suporte para colocar esse papel craft. Quando eu falo a gente, é meu marido, tá? Eu tenho a ideia, ele vai lá e faz. Mas eu posso compartilhar com vocês o vídeo que me inspirou a fazer esse suporte, se vocês quiserem. Comentem pra mim também se vocês querem ver de novo. Na época eu compartilhei, mas se vocês quiserem que eu compartilhe de novo, me avisem. E aí aqui é uma área perfeita porque fica perto da minha cozinha, tá vendo aqui meu micro-ondas? Ela fica muito tranquila aqui sozinha enquanto eu tô fazendo qualquer coisa aqui na cozinha.
Ela gosta muito desse, sempre gostou, ainda gosta muito, ainda faz muito sucesso. Esse suporte, eu achei que foi, modéstia à parte, tá? Mas eu achei que foi uma atitude inteligente eu ter colocado os materiais aqui de artes de um jeito que fiquem visíveis, mas que não ficavam acessíveis para ela, não alcançava. Então ela sempre pedia o que ela queria brincar naquele momento. Ah, eu quero a tinta, ou ela apontava, canetinha, aí tem esse carimbo aqui, bolinha. Ela sempre pedia o que ela queria fazer e eu ia lá e pegava. Então foi uma... Só um minuto. Foi uma maneira que eu tive de conseguir limitar o uso sem limitar o espaço, sabe? Eu tava sempre atenta quando ela ia usar o espaço. Nunca tive nenhuma surpresa de chegar e ver tudo bagunçado, né? Ela sempre fez em conjunto comigo, mesmo que eu não estivesse 100% do lado dela. Então esse aqui é o suporte, aqui a área de exposição, né, dos desenhos que ela faz. Na época eu fiz também esse porta-lápis de rolo de papel higiênico pintado, e aí cada cor ficava com as cores dos lápis organizadas. Eu adorei esse cantinho. Aqui dá pra ver onde fica a localização dele, perto do cantinho da água, né? E ele fez super sucesso, assim, até que ontem eu compartilhei que ele foi a segunda publicação mais salva daqui do Instagram, do Ambiente Preparado, durante o ano, assim. Muita gente me perguntou sobre eles, muita gente até hoje ainda me pergunta sobre ele. E ele também é um ambiente dos favoritos aqui da Rebeca. E vamos para junho, tá? Junho. No dia 30 de junho, compartilhei o ambiente de vida prática da Rebeca, que tinha como principal objetivo organizar os itens de atividade de vida prática. E aí eu fazia... ele tá bem diferente agora, as atividades são completamente diferentes, né? Porque já faz mais de 6 meses, né? Então ela já mudou bastante. Mas eu continuo deixando aqui coisas de limpeza, arranjos florais, né, para ela fazer, atividades de coordenação motora fina, rega de água, banho da boneca, massinha também eu deixo aqui, porque por ser uma... Oi, maravilhosa! Por ser uma área que, como eu falei, que é uma área que eu fico tranquila para deixar ela fazer o que ela quiser, né? Porque o piso não vai manchar de tinta, a massinha não vai grudar no piso, então eu escolho estrategicamente o que vai ficar aqui nessa área pensando nisso, assim, o que ela pode fazer. Mas o objetivo principal daqui foi esse aqui, foi essa... Ops. Tá dando pra ver, né, gente? Porque eu queria que ficasse mais visual e mais para vocês conseguirem entender melhor o espaço que eu tô comentando, do que se eu ficasse só falando sobre ele, né? Mas o principal objetivo foi esse aqui, foi o que eu queria organizar os utensílios de limpeza, que são as vassourinhas, né? O rodinho dela, que é esse rodinho de mesa, que tá na minha lista comprar um rodinho maior, mas na época era super suficiente esse rodinho aqui de pia, né? É um paninho, essa vassourinha de pia, esfregãozinho, que assim, esse ambiente de vida prática, como eu não falei, mas vocês devem ter percebido, eu usei aqui aquele móvel branco que estava na minha cozinha, que eu achei que estava super dimensionado. Então, assim, como eu sempre preparei o ambiente durante o mês de verdade, e sempre apresentei para ela ou no último dia ou no penúltimo dia, enfim, era sempre uma novidade para ela. E para mim também, né? Eu não sabia muito como seria o feedback dela. E aí eu percebi que tava esse móvel na cozinha, eu tava deixando muitas opções disponíveis para ela. E na época ela tinha 2 anos e 1 mês, né? Ela era muito, muito mais novinha do que agora. E ela ficava mais confusa. Lógico, no começo ela explorou totalmente, né? Mas aí com o tempo eu fui percebendo que deixava ela mais confusa do que ajudava na escolha. Então eu decidi mudar esse armarinho aqui, tirei ele da cozinha, coloquei na cozinha um menor e trouxe esse pra cá. E também foi ótimo, parece que ele nasceu pra essa área. Porque também ele pode molhar, ele combina perfeitamente com o espaço, deu certinho aqui no tamanho que eu tinha. E então, nessa área eu gastei R$8, pra não dizer que eu gastei 0. Eu gastei R$8 porque a gente comprou
os preguinhos aqui pra pendurar as coisas, ó. E aí os mesmos preguinhos que eu usei pra pendurar as coisas dela, eu usei pra pendurar as minhas vassouras também, os meus rodos. Porque, pensem, eu tinha me mudado, eu tava preparando aos poucos pra ela o ambiente, mas a minha casa também tava sendo preparada aos poucos. Então, até eu vir pra cá em junho, a minha área de serviço tava uma loucura. Quando eu decidi organizar a área preparada, a área de vida prática dela, eu aproveitei e organizei a minha área de vida prática também. Então acho que isso é importante pra gente pensar em como que estão as nossas coisas, né? A gente quer que a criança seja organizada, mas como que estão as nossas gavetas de roupa, por exemplo? Como que a gente, qual que é a nossa reação quando a gente pega um objeto, a gente guarda logo em seguida ou a gente deixa ele em cima da mesa, né? Então, da gente tá sempre se questionando sobre isso e sempre tentando melhorar, né? E aí a minha área eu tava ansiosíssima pra arrumar, e por isso que eu vim logo pra cá e arrumei a dela também. E uma coisa que fez muito sucesso, sempre assim, são detalhes que fazem sucesso com vocês. Então, assim, por isso que eu digo, o simples é maravilhoso. Esse quadrado fez super sucesso, foi o que mais me perguntaram, assim, acho que o Cantinho das Artes. E esse quadrado foi o que gerou mais interação de vocês. Até fiz um Reels, depois eu compartilho de novo lá nos stories depois que acabar a live, mostrando como que a gente usa esse quadrado. Que a ideia é que ela traga sujeira pra cá. Então isso vai ajudar ela a coordenação motora com a vassoura ou com a vassourinha de mão e ajuda a ela ter a responsabilidade pelo ambiente, o cuidado, né? Então fez muito sucesso, a gente até hoje ela usa muito, ela gosta bastante também. Então, e aqui só pra mostrar como que ficou a minha cozinha. Comprei esse carrinho aqui, que foi, acho que R$ 250, mas como eu tinha gastado pouco eu não tinha gastado nada, né? Nem com o cantinho da música e nem com esse das artes, acabou que eu dividi esse valor por 2 meses e achei que foi um custo legal. E aí ficou melhor dimensionado, né? Os alimentos, aqui ficam os alimentos, aqui ficam os utensílios, e aqui ficam frutas, coisas da casa em geral, né? Pães e frutas que a gente consome. E achei que foi interessante também para eu conseguir organizar a torre de aprendizagem aqui na cozinha, que antes ficava na sala. Então ficou bem legal essa nova configuração aqui com esse móvel vindo para cá e a cozinha com esse menorzinho. Então, e aí, deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa, porque eu não quero perder nada. Não, é isso mesmo. Aí em junho, a gente tava muito nessa história do novo normal, que na verdade eu não sei se existe de fato, se vai existir esse novo normal, porque, enfim, né? Deixa pra lá. Mas eu entrei nessa onda de fazer um cantinho do passeio pra que a gente, mesmo se a gente sem passear ainda em junho, na verdade até hoje a gente só sai pro essencial mesmo. E eu com ela só vou na minha sogra. E na minha mãe, né? Mas fiz esse cantinho pra que ela já se acostumasse, né? A sair segura. Então o sapato fica aqui na rua, a gente já não usava sapato da rua em casa, mas é para enfatizar que a rua fica aqui parada, a rua não entra em casa. A gente colocou essa cadeirinha aqui para ela sentar e se calçar. Deixamos aqui sempre se tá frio, a gente deixa a blusa, se tá calor, a gente deixa o chapeuzinho dela da rua e a mochilinha aqui dela de passeio e as máscaras, nossas máscaras limpas. E aqui nesse quadrinho tem as instruções do que a gente precisa fazer para sair de casa. Tem que checar, trocou a fralda, escovou os dentes, lavou as mãos, tá de máscara, e aí aqui tá calor, o que você tá usando? Tá frio, o que você tá usando? É mais nesse controle de erro também, para que ela possa, aos poucos, ir percebendo o checklist que ela precisa ter para sair de casa de forma segura. E aí, quando volta, ela deixa o sapato aqui também, senta aqui, deixa o sapatinho aqui. Então, acho que foi uma área interessante pra gente criar esse hábito de chegadas e saídas seguras para deixar nossa casa mais livre, né, de qualquer problema. E aí, o que eu comprei foi esse suporte de sapatos, porque eu queria que fosse um sapato,
um porta-sapatos metálico, eu queria que fosse preto, então eu gastei um dinheirinho aqui, foi uns R$ 150 esse suporte de sapato, mas é frescura minha, né? Porque coisa de arquiteto, eu queria que combinasse com esse pendurador aqui, cabideiro aqui que a gente já tinha. A nossa porta de casa também é preta, ó, então eu queria que tivesse esse mood assim. Então foi frescura minha, não precisaria ter gastado nada. Tem muita gente que coloca caixa de sapato, uma caixa de sapato fechada, uma caixa de papelão fechada e coloca os sapatos em cima. Então foi total frescura minha, reconheço, mas achei que ficou bem legal esse cantinho. Usei o cubo que a gente tinha. E aí, uma pergunta que me apareceu bastante quando eu preparei esse ambiente aqui, que foi o ambiente de agosto, o cantinho da leitura, foi, poxa, quantas cubos você tem? Você usa a mesma cubo que tava lá no que você mostrou em julho, tá aqui no cantinho de setembro? Ou você tem mais? E sim, eu tenho 3. A gente tem 3 aqui em casa, cubo. Então a ideia era deixar uma cubo no passeio, uma cubo aqui na leitura e outra na sala para ela sentar. Só como cadeirinha mesmo, né? Mas aí aos poucos eu fui percebendo, e aí mais pra frente eu vou falar disso, que era legal a gente ter uma mesa e uma cubo como mesa e como cadeira na sala. Quando eu for mostrar a sala eu falo mais sobre isso. Então a gente mudou e o cantinho do passeio já não tá mais assim. Aqui tem um banquinho que a gente tinha em casa, um banquinho azul, que eu preciso mostrar pra vocês. Mas a gente tem 3 cubos, então essas duas aqui não eram as mesmas. Na época a minha ideia era deixar cubo em cada espaço. Mas, enfim, a gente vai sempre adaptando, né? E aí, a cubo e as 3 prateleiras são da quando viramos pais. Eu não me lembro o valor, mas eu acho que cada prateleira foi R$60, R$70. E 3 eu achei um ótimo número, porque eu deixo muito livro aqui, né? Nem precisava deixar tanto. Se você é apta do rodízio, eu já falei sobre isso aqui, eu não costumo fazer muito rodízio porque a gente tem realmente muito pouca coisa, né? Muito pouco brinquedo. Mas ela tem ganhado bastante coisa, então acho que eu vou começar a fazer um rodízio por aqui. E aí o de livros também é uma coisa que eu pretendo fazer. E aí esse é o cantinho da leitura que eu preparei, que é basicamente um assento confortável e lugares para organizar o livro. Poderia ser um porta-livros de colocar no chão, poderia ser um cestinho com livros no chão. A ideia é só que a criança consiga visualizar a capa para que ela possa escolher o livro que ela quer ver naquele momento, né? E ter um cantinho confortável para ela ler, né? Para ela folhear o livro, para ela curtir o livro. Então, aqui eu coloquei coisas afetivas, né, que foram presentes da minha avó, fez esse coração para ela, a avó do meu marido fez esse travesseirinho aqui com a oração do anjinho da guarda, e a minha outra avó também fez esse tapete pra gente. Eu também quis deixar aqui, então é um cantinho também de concentração, um cantinho afetivo, um cantinho tranquilo. E eu já tinha pendurado as prateleiras há um tempo, mas demorei para sentir que o cantinho estava finalizado, porque eu queria que fosse uma poltroninha confortável, sabe? E eu acho que quando a gente incluiu essas almofadinhas, eu consegui deixar esse climinha confortável para ela. Então eu fiquei super satisfeita. Depois, a gente está agora em setembro, gente. Eu tô tentando falar rápido, porque quero honrar o seu tempo, sabe? Eu não quero fazer uma live super grande hoje é um dia corrido pra maioria das mães, né? Pra mim também. Então eu tô tentando passar rapidamente, tentar fazer esse encerramento, essa retrospectiva. Mas se eu estiver falando rápido demais, se você tiver alguma dúvida, eu tô de olho aqui nos comentários, e aí você pode me perguntar que eu paro tudo aqui e explico melhor, tá? E aí foi em setembro que a gente fez o cantinho da calma pra ela. Foi um cantinho que eu amei fazer, sério. E foi uma ideia que surgiu muito de última hora. Essa combinação aqui de linkar o que ela gostava já, que era o livro do Monstro das Cores, que fala sobre os sentimentos, e linka o sentimento com as cores. Eu também tenho algumas ressalvas sobre isso, sabe? Eu acho que é difícil a gente falar que o vermelho é uma cor da raiva, né?
Eu não queria, não gostaria de começar a apresentar as cores para ela e falando sobre esse sentimento negativo, né? Não existe sentimento negativo, mas de rotular a cor com um sentimento, né? Eu não gosto muito dessa ideia, mas como ela tinha o livro, ela gosta, ela entende, achei que pudesse ser uma forma lúdica dela começar a entender os sentimentos dela mesmo e ela conseguir aprender a se expressar melhor. Opa! Como eu posso ajudar? Então eu achei que fosse uma forma dela conseguir linkar o conhecimento que ela tinha com a historinha que a gente lia pra ela e que ela gosta tanto, transformar de uma forma lúdica em uma coisa que traduzisse pra ela uma coisa lógica, né? Que ela conseguisse aproveitar esse conhecimento do livro, das cores, pra ela traduzir pra uma coisa no dia a dia que ajudasse ela a se comunicar melhor. A gente adulta é tão difícil pra gente saber o que a gente tá sentindo, né? Que acho que ensinar pra minha filha a lidar com os sentimentos dela, as frustrações dela, acho que pra mim, se eu conseguir passar por essa etapa, eu vou me sentir super satisfeita, sabe? Porque inteligência emocional ajuda a gente em tantos sentidos que eu acho que esse cantinho representa muito isso. Esse meu desejo de que ela saiba lidar com os problemas que ela tem e que ela saiba que a gente tá sempre junto com ela, mas que ela tem que ser a grande protagonista da vida dela, né? Então esse cantinho me mostra essa paz, assim. E ela gosta bastante. Eu sinto que ela aprendeu muito com ele, que ela tem aprendido muito com ele. E fez super sucesso esse espelho na época. Também foi um dos itens que vocês mais me perguntaram de onde é. E eu comprei aqui numa lojinha em São Caetano mesmo, que é a cidade que eu moro. Mas já vi vender no Mercado Livre, já vi vender nas Americanas. Então, se você gostou desse espelhinho aqui, que é um espelhinho pegboard com uma prateleirinha e tem uns ganchinhos aqui, na verdade ele é para pendurar bijuteria, né? Colares, enfim. Mas eu tô usando aqui porque no futuro, sempre, sempre, sempre. Agora uma dica. Sempre que você for comprar uma coisa, compra pensando em como ela pode ser usada depois. Porque as crianças, elas crescem muito rápido. Então, se você for gastar um dinheiro com uma coisa que ela vai usar pouco, tente pensar em como fazer essa coisa perdurar por mais tempo, né? O consumo consciente. Então, quando eu escolhi esse espelhinho, eu já escolhi pensando nisso, de no futuro ser uma penteadeirazinha para ela, uma área que ela vai colocar aqui, sei lá, os brincos, os colares, os lacinhos de cabelo. Então, sempre que eu compro alguma coisa, eu compro pensando em como que eu posso usar depois, como que ela pode usar depois. E aí a gente colou com aquela fita 3M também, aquela mais resistente, na lateral da estante dela, de atividades. Então, logo que entra no quarto, ela já tem essa área aqui dos sentimentos, que eu achei que foi interessante colocar assim num lugar rápido de chegar, porque se ela tá numa crise emocional, ela consegue chegar rápido, é fácil dela acessar, né? Um lugar, um ponto estratégico aqui em casa também, porque o quarto dela é meio central e logo na entrada do quarto dela tem esse espaço. Então, se ela tá precisando ficar sozinha, respirar, ela vem aqui e ela respira fundo por 1 minuto, que é uma ampulheta de 1 minuto. Ela dá uma rodadinha aqui nessa roleta, fica um pouquinho mais tranquila, tenta identificar o que ela tá sentindo. E aí aqui tem as coisas que a gente fez juntas, que são os potinhos da calma. Esse eu fiz pra ela sozinha, mas esses 3 a gente fez juntas. Esse de sal colorido ela também fez comigo. E aqui são esses, né? E aqui são os livros que tratam especificamente sobre sentimentos, que é o Monstro das Cores, e quando eu me sinto sozinho e quando eu me sinto com medo. A gente escolheu esses dois. Essa coleção é maravilhosa do coelhinho, quando eu me sinto. Mas a gente escolheu esses dois porque eu acho que solidão e medo, acho que são as coisas mais difíceis da gente lidar sozinho, né? Quando a gente tá com raiva, normalmente a gente explode. Quando a gente tá triste, alguém percebe que a gente tá triste, né? Quando a gente tá feliz, então, né? Nem se fala. Mas quando a gente tá se sentindo sozinho, quando a gente tá se sentindo com medo, eu imagino que sejam as situações mais complexas do cérebro de uma criança lidar, né? Pra gente é difícil. Então a gente optou por comprar esses primeiro. Mas se você quiser investir na coleção toda, a gente super recomenda. É muito fofinha. A história é muito boa mesmo. Então, esse foi o Cantinho da Calma, de setembro.
Em outubro, eu cheguei com essa inspiração do nosso lavabo, que na verdade, também não, acho que eu não cheguei a falar sobre isso, acho que eu falei. Que esse apartamento que a gente tá morando agora, ele era um apartamento muito antigo, acho que ele é da década de 60. Então, só um minuto. Sobre inteligência emocional, penso mesmo, é o meu maior desafio, mas é o meu maior desejo como mãe. Mas só de termos esse discernimento, acho que já tá fazendo diferença na vida deles. Com certeza, Diana, eu também penso assim, com certeza, eu não sou especialista, né? Mas eu também acredito muito nisso e acho que os nossos esforços têm que ser nesse sentido, sabe? Acho que tem das milhares de brigas que a gente tem para escolher como mãe, eu acho que escolher ajudar a criança a lidar com a inteligência emocional dela é uma das grandes brigas que a gente tem que ter, assim, na minha opinião. E é por isso que eu tenho incentivado esse cantinho, que nunca nem vi em literatura montessoriana sobre ele. Então, não sei se ele é um ambiente Montessori, sabe? Eu nunca ouvi falar sobre ele, mas é um cantinho que eu estimulo que façam, porque eu de verdade acho que é uma briga que a gente tem que comprar para os nossos filhos. Então, eu penso exatamente como você. Mas seguindo aqui sobre o lavabo, sobre o lavabo que eu preparei em outubro, eu moro num apartamento muito antigo, que é da década de 60, e na época as plantas dos apartamentos eram muito mais generosas, né? Os ambientes eram muito maiores. Só que era assim, você não tinha suíte, não tinha muito isso, né? Você tinha um banheiro social grande e o banheirinho de serviço, que também acho esse termo muito difícil de se falar, né? Banheiro de serviço, mas era como era chamado. E então a gente tinha um banheirinho de serviço na lavanderia, que a gente transformou na nossa área de serviço hoje, o banheirinho. E tinha o banheiro social, que era um banheiro social bem grande. Como a gente tinha desativado o banheiro de serviço, a gente falou, vamos ter um segundo banheiro pequeno para uma emergência, né? A gente é uma família, muitas pessoas morando juntas tendo só um banheiro pode ser um problema, né? Então a gente fez um lavabo micro usando a área que era do box do banheiro maior. Então ficou um banheiro médio, um banheiro ok e um lavabinho muito pequenininho, mas que serve como um banheiro de emergência, um segundo banheiro, pra gente poder já vai pensar no cantinho desse para as crianças da pousadinha. Eu quero ver depois. Eu vou olhar melhor esse seu perfil. Quero ver. Se você precisar de ajuda, me fala. Tá? Mas quanto mais crianças sentirem isso, melhor, né? Legal. Então. E aí era um lavabo muito pequenininho. Como vocês podem perceber pelas fotos, só tem aqui o vaso. E a pia também era a menor que tinha para comprar na loja de material de construção. A gente comprou a menorzinha que tinha. O espelho dá a impressão que ele é um pouquinho maior, né? Que é esses truques de arquiteta, mas ele é bem pequenininho mesmo. Então, como foi a preparação dele? A gente optou por colocar um redutor de assento no vaso e a escadinha que leva ela até a pia também vai levar ela até o vaso. Então, assim, para ambientes pequenos, qual é a maior dica? Aproveite o ambiente que já existe, então eleve a sua criança. Por isso que escadinha, torre de aprendizagem são tão legais para espaços pequenos. Apesar de parecer contraditório, né? Porque a torre é grandona. Mas ela é bem firme também, então acho que é legal a gente oferecer esse ambiente seguro para as crianças. Então, eleve a sua criança quando você tiver pouco espaço. Foi uma das perguntas que eu recebi na caixinha. E foi o que a gente fez aqui. No outro banheiro, que era um pouquinho maior, eu coloquei uma estação de autocuidado, para que fosse na altura dela, né? Eu abaixei essa estação de autocuidado e tem o piniquinho. Nessa não caberia, então eu coloquei o redutor de assento e a escadinha que vai elevar ela tanto para a pia quanto para o vaso. Acho que essa é uma dica legal para ambientes pequenos. E basicamente foi isso, assim. Também usei aqui a comunicação visual, porque é uma porta de vidro. Como esse lavabo fica dentro da minha cozinha, a gente optou por usar uma porta de vidro por conta de asepsia, né? De facilitar a limpeza e tudo mais. Mas ela é uma porta pesada. E eu não quero que ela abra e feche sozinha, né? Abre e fecha a porta sozinha. Então a gente usou a comunicação visual aqui e ela super entende, porque desde janeiro, aquele primeiro ambiente que eu preparei, que foi o quarto dela, a gente usa comunicação visual no armário. Então, se você for fazer comunicação na sua casa dessa forma, saiba que não é no primeiro dia que a criança aprende, é aos poucos. Mas se você nunca fizer, ela nunca vai aprender. Então, assim, como ela
a gente tem essa comunicação visual já há muito tempo no quarto, na cozinha, que eu acabei não falando, mas a gente fez nas gavetas da cozinha, no espelho aqui da sala também. Então, já é uma coisa que ela tá habituada a lidar, essa comunicação visual. Então, aqui no lavabo eu nunca tive problema, porque ela já está acostumada. Mas ela só se acostuma acostumando. Ela só aprende com a gente ensinando. A gente ensina ensinando, né? Então, também a gente preparou isso aqui para que ela não se tranque aqui, que ela não feche a porta porque é muito pesada. Então, ela só usa o lavabinho aqui de porta aberta. Esse é o redutor de assento, ele é tamanho família. Ele é um modelo família, na verdade, que foi uma inspiração que eu aprendi com vocês. Também é uma inspiração que tá na retrospectiva dos mais salvos aqui do ano. E eu adorei, assim, super recomendo também. E é super qualidade. Pra deixar no lavabo que vem crianças e adultos, né? Pessoas de todas as idades usam esse lavabo. É um redutor que tem o assento normal e o pequenininho. E aí não é uma coisa que você precisa deixar e ficar encaixando toda hora. E também não ocupa espaço, né? Então achei que foi perfeito aqui pra esse ambiente. Aí aqui eu coloquei um pedacinho de espelho que eu já tinha. Para que ela conseguisse se alcançar enquanto ela tem essa altura, né? Daqui a pouquinho ela já alcança melhor, já se enxerga melhor no espelho que tá fixo na parede, mas enquanto isso eu achei necessário colocar esse espelhinho menor aqui pra ela. Aí aqui sempre tem uma florzinha que ela faz pra gente pôr aqui. E também me preocupo de sempre dar uma ajustada aqui nessa toalha para que ela consiga alcançar e enxugar as mãos. Então, também é uma coisa que você precisa ficar atenta quando você preparar por aí. Porque o ideal é que ela faça o ciclo todo sozinha, né? Que ela consiga abrir a torneira. Também foi uma preocupação nossa, né? Essa torneira aqui, eu não sei se eu vou conseguir aumentar. Essa torneira aqui, ela tem um abre e fecha que é muito simples de abrir e fechar. Então a gente colocou nos 2 banheiros e na cozinha também esse tipo de torneira, para que desde sempre ela conseguisse abrir e fechar. São pequenas sutilezas que o nosso olhar atento nos faz pensar, né? E como arquiteta eu tenho que pensar nisso, né? Nos clientes todos que usaram espaço. Nesse caso a cliente era minha filha também. E aí depois do lavabo, chegamos ao ambiente de novembro, que foi o último, que foi a nossa sala preparada. Aqui é um videozinho mostrando que tem brinquedos nela na estante. Aí aqui a mesinha, as 2 cubos que eu falei que eu tinha sentido a necessidade de usar aqui como cadeira e mesa aqui na nossa sala. A prancha de equilíbrio, que foi o melhor investimento de brinquedo na vida, assim. Ela ganhou no Natal do ano passado e ela usa todos os dias. Então, de verdade, foi um belo investimento. E assim, esse olhar todo pra ela, né? Aqui nessa cristaleira de vidro, também eu falo melhor sobre isso aqui nesse post. Também tem uma comunicação visual assim, para que ela não abra a porta da cristaleira quando a gente não tá perto. E demorou algumas semanas para ela pegar, mas ela pegou e agora a gente não precisa mais ficar lembrando ela, olha, tá assim ou tá assim? Ela já sabe, né? Quando ela quer fazer o café pro pai dela, ela pergunta, papai, você aceita um cafezinho? E aí ele fala, você aceita? Quando ele aceita, ele vem, abre a porta e ela pega a cápsula no potinho e encaixa na cafeteira. Também foi um processo, né? Aos poucos ela foi fazendo, cada vez ela foi fazendo mais coisas desse processo todo. Mas o fato dela entender, sem a gente precisar ficar falando, Rebeca, essa porta não, Rebeca, não, também me deixou muito satisfeita, porque ela já conhece o território, né? Ela já sabe os limites dela e aos poucos a gente vai dando mais ou menos liberdade, né? A gente vai ajustando essa régua. Então, tem também essas dicas aqui, todos nesses posts do desafio, tudo que eu preparei nesse sentido de segurança também, tá tudo explicadinho nesse post que eu organizei na guia sobre o desafio. E desculpa ficar aqui tão repetitiva, que eu tô muito nervosa. Foi a primeira live que eu fiz sozinha. Então, eu espero que tenha ficado compreensível, né? Compreensível. Tudo tenha ficado claro pra vocês. Que eu não tenha gaguejado muito. Mas se tiver qualquer dúvida, pode também me mandar depois no direct. E aí, em dezembro, eu não preparei ambiente nenhum. Por quê? Porque eu sempre digo pra gente fazer com calma, fazer com alma, seguir os interesses da criança, não faça por fazer. Essas são bandeiras que eu levanto aqui. E aí eu não podia fazer o contrário, né? Pra mim, eu tenho que ser sincera com vocês, né? E pra mim, a minha filha não tá precisando de mais nada nesse momento.
seria encher linguiça se eu tivesse preparado qualquer outro ambiente ou refeito qualquer coisa aqui em casa para eu entregar para vocês aqui hoje. Então, eu achei que estava sendo mais honesta com todo mundo, fazendo essa retrospectiva e dizendo que a gente preparou durante o desafio do Ambiente Preparado 11 novos ambientes, 11 novos ambientes aqui para ela. E meu coração tá cheio de gratidão, porque eu fiquei lembrando como que estava a nossa casa em dezembro do ano passado, sabe? Era caixa, era poeira, era o caos. Então, eu sei que o ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, inclusive pra gente. Mas eu sou muito grata por ter me comprometido de ter feito esse desafio com vocês, porque se eu não tivesse me comprometido em janeiro, talvez por ter um ano tão instável como a gente teve, talvez eu não tivesse conseguido. E a expectativa de vocês sempre querendo ver o ambiente do mês, sabe? As perguntas que vocês faziam, os elogios que vocês davam, as dúvidas que vocês tiravam, sempre me motivaram a seguir. Então, queria agradecer muito por cada uma de vocês ter estado aqui comigo. Então, vocês fizeram muita parte desse desafio. Vocês não soltaram a minha mão nesse momento. E foi muito importante para a minha sanidade mental ter seguido com esse desafio durante o ano. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Tá, então era isso. Eu queria falar que a preparação de ambientes deve seguir o interesse da criança e o seu orçamento. Então, não tente fazer... não tente se endividar, não tente fazer coisas que você não está pronta para fazer naquele momento financeiramente em nome da sua criança, porque dá para ser muito simples, a criança não precisa de muito. Então, eu tento aqui postar diariamente dicas e ideias que podem ser alternativas que valham para qualquer orçamento. Tem de tudo, tem de coisas mais caras, tem de coisas mais baratas. Se você precisar de alguma ajuda, você me manda uma mensagem que eu tento te ajudar a como preparar sem atrapalhar o seu orçamento. Aqui o meu orçamento era de no máximo R$200 por mês. Eu tinha para investir na preparação de ambientes dela. Teve mês que eu gastei um pouquinho mais, teve mês que eu gastei zero. Então ficou equilibrado e eu acho que ficou super positivo, porque na maioria dos... Fazendo a média, eu gastei menos de R$200 por mês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham ficado inspiradas em fazer por aí também. Vocês me comentem como que você acha que está o seu lar preparado para sua criança, se você está satisfeita, se você acha que tem ainda o que fazer. Vamos junto, eu tô aqui pra gente se incentivar e segurar a mão uma da outra sempre. Agora eu vou responder algumas perguntas que tiveram na caixinha, a maioria já fui respondendo, né? Conforme eu fui apresentando, que era mais sobre dificuldades de cada ambiente, sobre valores de cada ambiente. Também me perguntaram sobre a falta de espaço, e eu acho que eu devo ter... Ai, obrigada. Obrigada. Apaixonadas pelos ambientes da Rebeca, né, que é minha criança. A gente foi fazendo... Eu fui tentando dar a carinha dela em tudo, então não tinha como não ficar bonito, né? Modéstia à parte. Mas... falando sobre como preparar ambientes com falta de espaço, acho que foi o que eu falei no lavabo, sabe? A gente tem duas opções sempre, que é ou elevar a criança através de escadinhas ou torres, ou descer o mundo para ela. Então eu fiz as duas coisas. Quando tinha mais espaço eu conseguia descer o mundo, quando eu tinha menos espaço eu elevava. E o importante é a gente sempre pensar se ela tá segura, se ela tá tendo a autonomia dela respeitada e se ela tá se sentindo feliz, né, de estar com essa autonomia, porque a maioria das crianças gosta muito de fazer por si mesmo, né, a gente precisa só confiar e permitir. E acho que o papel do ambiente preparado é que a gente possa permitir isso com segurança. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Me perguntaram também bastante qual que foi o que eu mais gostei de preparar. E foi a pergunta mais difícil que tinha, porque eu gosto de todos, né? Mas eu acho que eu me diverti muito fazendo os detalhes do Cantinho da Calma. Porque foi, acho que, se eu não me engano, foi o que eu mais botei a mão na massa, né? Eu não me sinto muito habilidosa, né? Eu não tenho uma mão muito delicada. Então, quando o resultado ficou legal do desenho que eu fiz, os potinhos com sentimentos, eu fiquei bastante orgulhosa de mim mesma. Então, acho que foi o que eu mais me diverti fazendo, foi o Cantinho da Calma. Aí bastante pergunta também sobre qual foi o que ela mais gostou. E eu digo que todos, porque era sempre uma novidade, né? E quem tem criança em casa sabe como que as crianças amam novidades.
Então, ela sempre usava muito durante o mês e depois dava uma estabilizada, mas assim, ela gosta de todos, ela se sente bem em todos. Porque é isso, né? Ela se sente pertencente àquele espaço. Ela não se sente uma visita que tá tendo que ficar cheia de não me toques. Então aqui a casa é dela também. Ela também é uma moradora, tanto quanto eu, tanto quanto meu marido. Então acho que por isso ela gosta de todos. E perguntaram também quais são os meus favoritos. E os meus favoritos são o quarto dela. Eu acho que muito por uma questão emocional, assim, porque na nossa outra casa ela não tinha quarto, a gente morava num apartamento de um quarto só, e o que ela tinha era um espacinho com a cama dela e um tapetinho com espelho. Então, poder proporcionar para ela um quarto que ela vai aproveitar por muito tempo, né? Um quarto que a gente pensou para que ela use durante muitos anos, me deixa muito feliz, muito emocionada, né, da gente ter conseguido fazer isso. Então, eu amo o quartinho dela, mas também adoro a nossa sala. Eu acho que ficou... Eu não sei se vocês viram, eu não mostrei aqui porque não fez muito parte do desafio, mas a nossa TV fica escondida aqui na sala, num móvel com uma porta de correr. Então ela é muito um ambiente de estar. A Rebeca nunca assistiu TV aqui em casa. A gente tem a TV aqui na sala que fica escondida e no nosso quarto que a gente assiste quando ela dorme. Então foi um jeito que a gente criou de diminuir um pouquinho as telas na vida dela. E eu acho que foi super certeiro, assim. A sala é um ambiente de estar mesmo. A gente brinca muito aqui, a gente fica muito junto aqui. Então, o quarto dela e a sala de estar são dos meus ambientes favoritos. Mas, apesar disso, que eu fiquei refletindo quando eu vi essa pergunta na caixinha, eu acho que a área que eu mais gosto é a área que inclui o cantinho das artes e o da vida prática, que ela mesma chama de área de brincar. Ela deu esse nome. Ela fala, mamãe, vou lá na minha área de brincar. E porque é isso, eu acho que lá ela se sente 100% livre. Por mais que ela tenha liberdade na casa inteira, ela sabe que, ela já entendeu que aqui na sala não dá pra ela brincar de massinha, porque tem o tapete e eu não quero que ela brinque de massinha no tapete. E no quarto dela tem o piso que é laminado, então ele não pode molhar com muita frequência. Então ela sabe que tem brincadeiras que ela não pode fazer no quarto, ela sabe que tem brincadeiras que ela não pode fazer na sala, mas lá na área que ela chama de área de brincar, ela tem 100% de liberdade, né? Ela pode brincar com água, ela pode brincar com massinha, ela pode brincar com tinta. Então eu sinto que lá é a área que ela se sente mais livre, e aí também acaba que é a área que eu mais gosto de vê-la usando, então é a minha área favorita. Acho que é isso. Não achei que fosse ficar tanto tempo falando, já tá dando quase 1 hora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu puder ajudar de qualquer forma, me mandem uma mensagem, eu vou deixar aqui salvo, se você não viu qualquer parte e quiser voltar depois. Fiquem à vontade, tô aqui. E vou compartilhar também nos stories algumas coisas que eu falei aqui sobre o vídeo do suporte, falando dos benefícios do filtro de barro também. Algumas coisas que eu falei aqui na live eu vou postar nos stories agora. E qualquer dúvida é só me chamar. Obrigada por estarem aqui, obrigada pela companhia durante esse ano. Feliz 2021. Vamos ver, né, como que será o ano. Vamos juntas sempre. Obrigadão.